Um bom sábado para todos. Vamos continuar nosso estudo do capítulo 16 de Apocalipse. Hoje vamos ingressar na última das pragas, a sétima praga. E eu convido você para abrir sua Bíblia aí, para nós lermos o texto bíblico. Apocalipse 16, a partir do verso 17. Apocalipse 16, a partir do verso 17. Eu vou ler aqui na versão da nova versão transformadora, que tem uma linguagem mais atual, mas você acompanha aí na sua Bíblia. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Na Bíblia aí normalmente diz está feito, né? As versões aí. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam em torno de 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Interessante, essa última praga, ela revela, aqui começa a surgir acontecimentos sobrenaturais que prepararão, que darão lugar para o aparecimento de Cristo, né? Então, a última das pragas é o desfecho final da história. O mundo já aqui nesse momento passou por 6 pragas, né? Difíceis. O mundo está um caos, né? Em função de todas essas pragas, de todo o contexto de estar vivendo sem a proteção de Deus, né? Porque esse momento o mundo está entregue na mão de Satanás. E agora, nesse último momento, essa descrição de João aqui da última praga parece mostrar o clímax, né? Olha, agora vem a parte final que vai preparar a vinda de Cristo. O ato seguinte é a volta de Jesus, né? E eu quero avaliar com você aqui o que a forma como João escreveu e como nós podemos entender passo a passo aqui aquilo que ele relatou aqui, né? Então, a primeira coisa aqui que me chama a atenção é que ele diz que o anjo derramou a sua taça pelo ar, né? Normalmente derramou a sua taça na terra e acontecia isso e tudo mais, né? E essa aqui ele espalha a sua taça no ar, dando a impressão, né, que essa praga aqui tem um alcance universal, ao contrário das demais, né? Porque os acontecimentos que temos aqui parece ser uma coisa de cunho universal, diferente das outras que deveria estar acontecendo em determinados lugares cada vez que acontecia uma das pragas, né? Nessa praga, o texto diz que saiu do templo de Deus uma grande voz, né? Uma grande voz. E como essa voz ela sai do templo e sai do trono
né, que está no templo, nós entendemos que aqui é Deus falando, né, dando a ordem, digamos assim, para as coisas acontecerem. E essa ordem, ela é usada aqui a palavra está feito, né? Está terminado, está acabado. Essas mesmas palavras, elas foram usadas em outras ocasiões, né? Jesus, por exemplo, usou essa mesma frase ali na cruz, quando ele entrega o Espírito e ele fala, está consumado, está feito, né? Está confirmando o sucesso do plano, né? Cristo ali confirma, dizendo, olha, eu vim pagar o preço, né, que a humanidade deveria pagar, vim pagar no lugar deles, concluí a minha obra e agora está feito. O sucesso do plano foi consumado, né? E aqui também parece ter esse sentido, né? Deus falou assim, ó, está feito. Agora nós vamos voltar para buscar os salvos, né? E se você for aí um pouquinho na frente, Apocalipse 21:6, as mesmas palavras são utilizadas para quando Deus diz que cria novos céus e nova terra. Também ele usa essa mesma frase, né? E se você for em Apocalipse, se você olhar para esse texto que nós estamos lendo de Apocalipse 16, essa frase ela marca o momento de quando o verdadeiro caráter dessa tríplice união, né, que nós estaríamos vivendo nesse momento, essa união entre a política e a religião global, né, que causou toda essa perseguição aos cristãos e todo esse imbróglio, aqui parece que essa frase ela marca esse momento de revelar o caráter dessa união, esses poderes, né, que se uniram contra o povo de Deus. Então, ali, naquele momento, Deus permite que as forças do mal, elas avançaram até... Deus permitiu que elas avançassem, né, até aquele ponto, até aquele momento, e aqui, então, naquele momento, Deus dá um basta, né? Deus diz assim, bom, agora vocês já provaram o caráter que vocês têm, né, de engano, de sofismas, de pregação enganosa e tudo mais, e tiveram um aparente sucesso até então, né, porque eles vencem um pouco, né, os santos, né, de Deus, com o seu poder. Eles se unem contra o povo de Deus e perseguem, né, e prendem e emite o decreto de morte. Então, aparentemente eles estão vencendo a guerra, mas Deus permitiu, né, que eles chegassem até esse momento. Mas agora é o momento de Deus reivindicar o seu poder, né? Quando chega o momento, quando chegar o momento crucial, né, indicado por aquele decreto de morte que nós vimos, que vai ser emitido contra o povo de Deus, então Deus, essa voz será ouvida. E Deus diz, está feito, está terminado, está consumado. E aí acontece que Deus vai agir para o livramento do seu povo, né? A gente colocou ali naquele slide ali, como um dos acontecimentos, né, que nós temos, é que Deus vai livrar o seu povo. Então, qual é o contexto aqui da questão? Como estará o povo de Deus nesse momento, vivendo a última das pragas? O decreto de morte estava ativo, a humanidade perseguindo os santos, os filhos de Deus, para executar o decreto de morte. O povo de Deus, segundo vemos aqui no nosso estudo, estará espalhado pelo mundo,
né, fugindo, já teriam saído das cidades pequenas, já estavam aí em lugares ermos, mas a humanidade, influenciada por Satanás, estará perseguindo o povo de Deus para executar o decreto de morte que foi feito contra os filhos de Deus. Só que aí agora Deus se manifesta nesse momento, né, dando um basta, promovendo o livramento, de forma que quando isso acontece, o povo de Deus que estiver espalhado em qualquer lugar e que estiver ameaçado de morte, Deus vai executar o livramento, né? Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer nesse período por causa do decreto de morte, né? Aqui a gente precisa da ajuda de Ellen White, que ela dá detalhes a respeito disso, e os anjos de Deus estarão protegendo os santos em qualquer lugar do mundo, né? Que tiver filho de Deus ameaçado, os anjos estarão protegendo, né? Às vezes em forma de anjos mesmo, às vezes em forma de guerreiros, de pessoas que sabem lutar, né, para defender o povo de Deus, e de diversas maneiras Deus estará defendendo o seu povo. E ela diz que essa frase que nós lemos aqui, que está feito nesse momento, nesse contexto, né, da última praga, ela põe fim à angústia de Jacó. Exatamente aquele momento que nós lemos ali, estudamos, que os filhos de Deus estarão sofrendo uma angústia muito grande nesse período, porque a pressão do decreto de morte é muito real, né? Muito real. Aí a gente entende como sendo a angústia de Jacó ali, de que Jeremias fala e Daniel também falou, né? Então, quando no final dessa angústia, desse tempo, e Deus fala essas palavras aqui, a impressão que nós temos aqui é que os santos, os remidos, ouvirão essa declaração de Deus, e isso vai lhes confortar e vai assinalar o fim do tempo de angústia. A partir dali, nada mais vai acontecer contra os filhos de Deus, para que eles possam continuar na angústia, né? Vai ser um momento de final da angústia de Jacó. A Bíblia não revela esses detalhes, mas Ellen White nos diz isso aqui, né? Depois o texto continua dizendo que houve relâmpagos, houve vozes, trovões, né? Essa expressão ela é muito usada aqui no Apocalipse, Apocalipse 11:15, se você quiser dar uma olhada lá, parece a mesma expressão, a mesma frase aqui, né? De relâmpagos, vozes, trovões, que são provenientes da voz de Deus. 15, né? Apocalipse 11:19. Sim, o Apocalipse usa sim, várias vezes. É o que eu falei aqui. É usada várias vezes. Uma delas é Apocalipse aqui 11. Ó. Não, aqui também no 15, olá. No 15, viu? Ó, o sétimo, na sétima trombeta, o sétimo anjo tocou sua sétima trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam os reinos e tal. Aqui relâmpagos, vozes e trovões, né? Aí o 19 também, né? Isso. Exato. Então, essa expressão é bastante usada na Bíblia, e nesse contexto aqui do final dos tempos, ela mostra ser a voz de Deus, né, anunciando esses elementos aí sobrenaturais. Vai ser literal? O terremoto?
Vamos entrar nele agora. Grande terremoto, diz o texto, né? Eu estou analisando aqui algumas frases do texto, né? Começamos com... Só um minutinho. Nós começamos com o anjo que derramou sua taça no ar. Essa narrativa dá a ideia de que essa praga será universal, né? A gente vê que as outras derramou a sua taça nos rios, derramou a sua taça no mar, na terra, em lugares específicos. Aqui ele derrama no ar. Aí depois a gente viu que saiu vozes do templo e essa frase que acabamos de analisar, está feito, está consumado. E agora o verso 18, vozes, trovões, relâmpagos, parece ser a voz de Deus que causa essa impressão, né? E João descreve dessa forma. E aí sim vem o grande terremoto. Então, dessas vozes, trovões, relâmpago e tudo mais, surge um grande terremoto. E aqui, Eduardo, a sua pergunta ela é interessante, porque nós entendemos que esse terremoto, nesse contexto da última praga, ele vai ser literal. Vai ser um terremoto, porque a descrição que João fez, né, é um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Essa descrição ela é muito precisa, né? Para dizer que, olha, era um terremoto de grandes proporções e que nunca aconteceu antes. E olha que nós tivemos alguns terremotos grandiosos aí, né? Teve aquele terremoto de Lisboa, tivemos terremoto em São Francisco, tivemos terremotos grandes aí, mas esse aqui parece ser um sem medida. Até porque, se a gente lembrar que agora Deus está mostrando a sua ira sobre o mundo por causa do pecado, os salvos já estão protegidos, os ímpios estão todos perdidos, está morrendo muita gente, porque essas pragas vai matar muita gente, elas vão matar muita gente, né? Então, agora é um terremoto, porque agora quem morrer já não tem mais salvação, então não há mais, os anjos soltaram os 4 ventos e Satanás vai criar toda a sua obra de destruição. Então aqui parece que há essa ideia de um terremoto literal, mas olha que coisa interessante, há também uma ideia de um terremoto figurado que abala os poderes, né, de Babilônia. Então, esse terremoto que vai causar uma destruição muito grande, ele também parece ser, junto com o literal, parece haver uma ideia de um terremoto figurado que abala as estruturas de Babilônia, dos poderes de Babilônia, né? O comentário bíblico adventista, ele faz esse comentário. Eu tirei essa ideia de lá, eu achei interessante, eu não tinha essa ideia de que esse terremoto, para mim ele ia ser só literal mesmo, mas os estudiosos aqui que fizeram o comentário bíblico adventista, ele diz que assim como o terremoto literal deixa as cidades em ruínas, o terremoto figurado levará à ruína a grande Babilônia. E faz um pouco de sentido, porque aqui é o ato final, Babilônia está sendo destruída, não é? Então ela é destruída fisicamente, mas também figuradamente, porque acabou o poder de Babilônia, né? Não tem mais. Contra a besta e o falso profeta, será? Exato, que é o que compõe Babilônia, né? Então, essa famigerada tríplice aliança vai entrar em colapso também nesse momento. Então tem esses dois lados aqui do terremoto, mas com certeza será um terremoto literal, um terremoto real, né? Osman,
onde? Qual? No comentário. No volume 7? Esse aqui, ó. Tem a página? Tenho. O comentário bíblico que analisa desde Filipenses até. Sim, esse comentário bíblico de Filipenses a Apocalipse, ele na página 939, tá? Ele trata do terremoto e ele dá essa ideia de que ele tem um sentido também figurado, porque ele destrói os poderes, né, de Babilônia, ok? A grande cidade fendeu-se, né? Diz aí o texto bíblico, continua no 19, fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Aqui entendemos que está falando de Babilônia mística, né? Porque as cidades estão em ruínas com os eventos anteriores, né? Então veja, porque a gente precisa entender isso com calma. O Apocalipse é um livro muito simbólico, né? Tem muita simbologia no livro do Apocalipse. Então, às vezes, João, narrando, ele entra em partes literais que ele mostra e o sentido todo não dá para ser figurado, tem que ser literal, ou às vezes é o contrário, o sentido é figurado, não poderia ser literal, né? Então, aqui nós entendemos que ele está falando essas cidades que fenderam-se em 3 partes, é mais figurado, né? Porque as cidades estão em ruínas pelos eventos anteriores, né? E uma parte delas, pelo terremoto, né? E a Babilônia mística, ela é formada por 3 poderes, né? Pelo papado, pelo protestantismo apostatado e pelo espiritismo, né? E pela voz de Deus aqui, eles perdem essa coesão, né? Aqui a gente tem que entender em linguagem mais simples, assim, ó. Esses 3 poderes, essa tríplice aliança que nós vimos aqui já, né? Formado pelo papado, pelo protestantismo apostatado, que são todas as religiões que se desviaram do plano original de Deus, é chamado de protestantismo apostatado, né? E pelo espiritismo, que vai crescer muito até o final de tudo isso. Esses poderes, apoiados, né, ali pelos Estados Unidos, apoiando o papado e tudo mais, e o dragão por trás, oferecendo o seu poder, eles vão estar todos unidos contra o povo de Deus, né? Todo o pano de fundo de todo o objetivo dessa união, dessas forças, é contra o povo de Deus. Apocalipse diz que o Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? Então, esse imbróglio todo aqui é para perseguir o povo de Deus e para exterminar o povo de Deus. Essa é a obra de Satanás, porque Satanás quer que todos se percam. Então, quando vem desenrolando essa coisa, e chegamos aqui na última praga, o que aconteceu até aqui então? Todo esse imbróglio de decreto dominical, perseguição, depois decreto de morte contra os filhos de Deus, e aí cessa a graça, Deus derrama suas pragas. Há um caldo aí de confusão no mundo que esses 3 poderes, né, criaram, né, chegaram até esse momento. Então, quem está no domínio, no controle de tudo, por trás é Satanás, mas usando esses poderes. Não está até aí no mundo. Então, agora, Deus está agindo definitivamente, né, contra esses 3 poderes, né? Agora é a história do bem e o mal, né?
a cosmovisão que nós temos do mundo é essa, de Deus contra Satanás. O objeto dessa guerra, de um lado são os filhos de Deus e do outro lado os ímpios todos que se uniram a Satanás. Então essa é a guerra, esse é o pano de fundo. Então quando Deus fala, Deus age e tudo mais, nesse momento aqui, nesse contexto, ele está agindo contra toda essa coisa que a gente chama de Babilônia, né? Aí lembrou-se Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. É uma coisa figurativa, né? Deus se lembrou. Essa é uma expressão que é muito usada na Bíblia. Será que Deus esquece? Deus não esquece, mas é uma expressão para falar que Deus se lembrou, naquele momento, né, de dar para a Babilônia o seu cálice da ira, do vinho da sua ira, né? Ou seja, trazer o juízo. Chegou o momento de trazer o juízo. Lembra que Babilônia também dá o cálice a beber dela para os habitantes da terra, não é isso? Né? O Apocalipse diz aqui que os mercadores da terra se embriagaram com o vinho de Babilônia e tal. Por isso que lá em Apocalipse 18 fala, sai dela, povo meu, para não ser participante, né, dos seus pecados. Então, da mesma forma como Babilônia deu o seu cálice para beber, e o que ela tinha no cálice? Toda essa prostituição de doutrinas, né, que ela tinha. Agora, Deus dá à Babilônia o seu cálice da ira, né? E essa ideia é a ideia de juízo divino, é a hora do juízo vai ser executado, a hora do acerto de contas, né? O cálice é uma expressão bíblica para sofrimento, né? O cálice de Deus está cheio do vinho da ira de Deus, né? E ele dá à Babilônia, quer dizer, ele dá para a Babilônia agora o troco, né? Agora você deu a beber o seu vinho, prostituiu muita gente, muitos se perderam, né, pela sua ação, então agora eu devolvo e te dou o cálice da minha ira. Agora vamos acertar as contas, tá certo? Essa é a ideia do cálice de Deus, que Deus dá. Aí aqui agora tem um texto um tanto quanto difícil, verso 20, toda a ilha fugiu, os montes não se acharam. Não encontrei aqui um entendimento muito claro, mas a tendência parece ser que isso aqui é realmente literal, né? Esse terremoto vai causar talvez tsunamis e tudo mais e vão engolir ilhas, né? É o que parece ser mesmo. O comentário bíblico não comenta muito isso daqui, né? E aqui diz, parece comparar essa passagem com Apocalipse 6,14. Vamos dar uma olhadinha lá, Apocalipse 6,14. Aqui é no contexto dos selos, né? E também do sexto selo, já no finalzinho também. Diz ali, ó, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, a ideia aqui, a impressão é que isso realmente pode ser literal mesmo, de que a Terra está convulsionando, né? Aí Ellen White comenta um pouco disso aqui, ela parece dobrar no seu próprio eixo, parece se comover diante desse momento, né, do juízo de Deus. E como esse terremoto aqui também entendemos literal, e ele diz aqui que é o maior de toda a história da Terra, então muito provavelmente isso vai acontecer de haver o mar se elevar, toda essa coisa de Hollywood aí que faz esses filmes aí, parece que um dia vai acontecer. Legal. Então, sobre os homens caiu uma grande saraivada. Naquele texto que eu li de Nova Versão Transformadora, fala granizo, pedra de granizo, é como se fosse uma chuva de granizo.
Veja, Deus já fez isso no passado lá no Egito. E coincidentemente é a 7ª praga do Egito. Foi uma chuva de pedra, né? Chuva de pedra sobre os homens. E agora o Apocalipse diz que nesse contexto aí, Eduardo, ó, você vê, teve o terremoto e tudo mais, e agora é uma chuva de pedra. Quer dizer, os homens continuam sofrendo o juízo de Deus, né? O texto diz aqui que é uma saraivada de pedra de 1 talento. 1 talento aí tem discussão, porque tem um talento hebraico, talento egípcio, grego, então muda de peso, né? Mas o consenso aqui parece que são pedras em torno de 45 quilos. 34 quilos. Falam de 34, falam de 45 quilos, falam de 58,9 quilos. Jeremias, se eu não me engano é Jeremias que fala de 175 quilos de um talento, entende? Então, um talento é uma medida de peso, tá certo? É como o alqueire, né? Tem o alqueire paulista, o alqueire mineiro, e tem diferenças de tamanho, né? Então, vários pesos e medidas na Bíblia tem diferenças dependendo do lugar em que ele é citado. Então, enfim, que seja a menor de todas, 34 quilos, uma chuva de pedra de 34 quilos vai doer, né? Vai doer nos homens. E no final, o que acontece? Os homens blasfemam, continuam blasfemando contra Deus, mostrando, revelando o seu desprezo, né? Por Deus e pelas coisas de Deus, e mostrando que o caráter deles, o caráter dos homens ainda nesse final de tempo aqui, né? Aqui eu queria dar ênfase a um ponto, né? Quando a gente estuda esse tema das pragas, a impressão que a gente tem é que é um capricho de Deus, né? Deus está punindo a humanidade, pessoas inocentes, pessoas que não sabiam de nada, né? E Deus agora, um Deus raivoso, irado, está querendo destruir e tudo mais, e aí manda uma série de pragas desse jeito e tal, mas não é isso, né? Esse contexto aqui dos capítulos, especialmente o 16, o 15 também, mostra que as pessoas estão sofrendo o juízo de Deus, mas eles não se arrependeram, diz o texto aqui. Então mostra que são pessoas determinadas a não aceitar a Deus, né? E nem dá bola, não. Eles desprezam completamente Deus, como a maioria do mundo hoje. Então isso que está no mundo hoje, de pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus e não querem saber, isso vai crescer cada vez mais. E quando chegar aqui, isso é tão grande que o texto bíblico diz que mesmo assim, depois de toda essa desgraça, de todo esse juízo que Deus trouxe, eles não se arrependeram e continuaram blasfemando contra Deus. Então mostram o caráter da humanidade e que Deus é um Deus justo, né? Que Deus está punindo simplesmente de acordo com as decisões espirituais que eles tomaram, que os homens tomaram, né? Deus não tem prazer na morte dos seus filhos. Ele vai aplicar o juízo, né? Por ser justo, ele tem que aplicar o juízo. Imagine se Deus não aplicasse o juízo depois de tudo isso e salvasse todo mundo. Não fazia sentido, não é? Então ele vai aplicar o seu juízo, mostrar que o mal não presta, que o mal precisa ser exterminado, né? E também nesse momento para livrar o seu povo da opressão de Satanás. Deus tem que, a ideia é essa também. Nós precisamos um dia nos livrar do jugo de Satanás, que nos oprimiu até o último momento, né? Nós vivemos sob a pressão de Satanás, oferecendo o pecado na nossa vida diariamente, né? Então, aqui as 7 pragas, elas têm essa ideia de Deus complementar o seu juízo.
Então, eu finalizo aqui dizendo o seguinte, todo esse estudo desse tema de profecias, e especialmente escatologia, né, que nós estamos vendo aqui, que é o estudo do final do mundo, das coisas que acontecerão no final do mundo, eles têm a ideia de nos fazer mais seguros em Deus, né? Não de nos dar medo de maneira nenhuma, mas de estar seguros em Deus, de que estando com Deus nós vamos estar livres de toda esse juízo que Deus vai aplicar sobre o mundo, né? Tudo isso aqui quem vai sofrer são os ímpios. O povo de Deus estará seguro, protegido por Ele, é a promessa dele, protegido pelos anjos, o nosso pão e a nossa água será certa, né? Pode ser que a gente não vai estar vivendo na beira da praia, num castelo, nesse momento, vamos estar em lugares difíceis, né? Passando dificuldades, mas Deus disse, ninguém vai se perder e eu vou sustentar vocês. Aguenta aí que mais um pouquinho tudo vai ser resolvido. Então, esse estudo, a ideia é para fortalecer a nossa fé, nos dar segurança em Deus, de continuar com Ele, porque mesmo que a gente viva esse momento, se for na nossa geração, nós vamos nos lembrar de tudo isso que nós lemos e tudo mais, e dizer, não, Deus está no controle e vamos continuar firmes com Ele. Dando continuidade, né, irmão Eduardo, lembra de quando nós tivemos a eleição, já estamos lá, a eleição dos Estados Unidos? Nós tivemos ali no início um candidato que era o doutor, sempre me esqueço o nome, Ben Carson, que Ben Carson é adventista do sétimo dia, ele é, adventista do sétimo dia, ele é vegetariano e assim, rapidamente, assim, em semanas, o mundo todo, não estou falando dos Estados Unidos, o mundo todo ficou sabendo que eram os adventistas, porque era batido, né, normal, que Ben Carson era adventista, que ele era vegetariano, que ele seguia os mandamentos. Então, Deus tem as suas maneiras de rapidamente falar, né, isso. E nós vamos então começar um novo estudo, né, ou a continuidade daquele, porque depois da sétima praga nós temos um pequenino período e nós temos o que depois? A volta de Cristo. Mas a volta de Cristo, ela começa nos dias de hoje. Se nós não estivermos nos preparando para a volta de Cristo, aquele evento não terá muito sentido para nós, né? Até porque eu não sei quando será o meu último minuto. Então Jesus pode vir para mim hoje. Se eu tropeçar aí na escada, cair e morrer, a próxima vez que eu abrir meus olhos, eu vou estar vendo Jesus, ou na sua segunda ou na sua terceira vinda, dependendo do meu coração, do que eu faço. Então vamos estudar um pouquinho sobre a volta de Cristo, né? Evento interessante. Eu queria começar lendo o seguinte texto de Mateus 24. Eu tenho ali os versos 27, 30 e 31 que fazem referência direta à volta de Cristo, tá? E diz assim, Mateus, eu vou ler muito, tá? Porque tem muito material que eu queria passar para vocês detalhadamente. Então diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Outras Bíblias dizem os quatro cantos. Isso quer dizer do planeta, né? De todo o planeta. A universalidade do planeta. De uma e outra extremidade dos céus. Esse é o texto base para o nosso estudo. Bem, nós temos que ver algo, porque antes... Eu entendo, tem duas linhas de estudo, né? Em que dizem que este evento que nós vamos ver agora, ele acontece antes
do fechamento da porta da graça, lembra da linha ali do fechamento da porta da graça? Temos alguns teólogos que jogam este evento para depois do fechamento da porta da graça. Eu entendo-o como sendo antes do fechamento da porta da graça por causa de um pequenino acontecimento. Como ato culminante, diz Ellen White no Grande Conflito, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. Opa, espera aí. Então nós corremos o risco, né, de serem enganados. Se ele vai personificar a Cristo, a igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Olha esse engano. Por isso que eu pessoalmente entendo como sendo antes do fechamento da porta da graça. Por quê? Porque ele vai estar enganando muita gente ainda. Depois do fechamento da porta da graça já não faz sentido, né? Já está tudo decidido, né? Em várias partes da Terra, olha aqui, que não é universal, tá? Em várias partes da Terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus, dada por João em Apocalipse. Em tom manso e compassivo, ele vai usar a mesma maneira que Jesus usou quando ele esteve aqui na Terra. Então, ele vai ter isso para quê? Para enganar. Por isso eu acredito, né? Eu sigo a linha de teólogos que acham que será antes do fechamento da porta da graça. Tá? Então, nós temos aqui uma imagem que muitas vezes recebemos até nas linhas, nas redes sociais, recebemos essa imagem, oh, Jesus vai voltar, que lindo. Né? Isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Se você analisar essa imagem, você vai ver que é uma imagem completamente diabólica. Desculpem o termo, é diabólica. Porque você começa por tendo o triângulo por trás da cabeça de Jesus. Você, do suposto Jesus, tem o zodíaco. Vocês já viram? Tem o zodíaco, que eu não vou conseguir, que aqui ele não reflete, mas tem o zodíaco que segue ali por volta, né? Nós temos as colunas de Salomão, que tem várias seitas secretas, né, que usam muito isso. Nós temos as pirâmides de um lado, nós temos aqui um certo tipo de adoração não aceito por Deus, vocês sabem o que isso quer dizer. Aqui nós temos, olha a mão que esse ser tem. É um símbolo, né, de uma seita secreta muito forte, tá? Está com a mão dele, e a mão de novo ela aparece aqui escondida. Então, realmente será um grande engano que levará muitos à perdição. Mas não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre a volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vem para salvar o mundo, né? Então, e de onde nós tiramos essa ideia? De onde vem isso? Puxa, mas isso é bíblico? Se você pegar 2 de Coríntios, vamos aí, 2 de Coríntios 11, parece que à primeira vista parece até assim, será que isso pode acontecer? Né? 2 de Coríntios 11, versos 14 e 15. A minha versão, e eu escolhi a corrigida e fiel, eu gosto da corrigida e fiel e eu gosto da corrigida e atualizadas para estudo. Para leitura tem essas versões mais modernas, né? Elas são legais, mas para estudo eu uso essas duas versões. Também estou usando agora King James 1611, tá? Tem em português também, King James 1611, muito boa também. Tá? Mas aqui diz assim, versos 14 e 15, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurará em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros, os anjos, se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Tá? E o verso, depois o texto de 2 Tessalonicenses, um pouquinho na frente, 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12. Opa! Estava aqui uma coisa. 2 Tessalonicenses, verso 8 a 12, diz assim, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca, e iniquilará pelo esplendor de sua vinda, e cuja
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Gente, não tem coisa pior mentira que 99% de verdade. Para mim, 1% de mentira torna 99% de verdade numa grande mentira. Você não será enganado se for tudo uma falácia, mas se tiver, como diz o Espírito de profecia, alguém falando com a voz meiga como Jesus, falando, fazendo milagres, né, se apresentando como Jesus, 99% de verdade é uma grande mentira. Então, vamos começar o estudo da segunda vinda, da verdadeira segunda vinda de Cristo. E nós temos ali alguns conceitos de crentes e hoje, né, de várias religiões. Nós temos Cristo já veio, tá? É um conceito dentro de algumas religiões. Ele habita em nós. Tá? Então, a volta de Cristo já está entre nós, já está vivendo em nós. Nós temos o conceito do arrebatamento secreto. Tá? E nós temos, então, a segunda vinda visível a todo o ser humano. Esses são mais ou menos... Tem outros conceitos, mas esses são os mais aceitos hoje, né, em dia. Tem aqueles que dizem que não, Cristo não veio e nunca mais virá. Ele não existe, né? Tem os que não existem, tem aqueles que Deus criou o mundo e deixou por aí, agora o mundo que se vire. Tem aqueles que acreditam que o ser humano está em processo de evolutivo o tempo todo e que vai evoluindo, e que vai por aí. Mas esses são os três conceitos que nós vamos estudar, então. Tá? Então, Cristo já veio. Ele habita em nós. Que verso bíblico tem para sustentar, ou que acham que tem para sustentar, essa crença de que Cristo já veio, Ele habita em nós? Nós temos ali Lucas 17, 20. Tá? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Então, com esse verso, eles justificam que Jesus Cristo já veio. Ele habita em nós. Se nós o aceitarmos, ele habita em nós. Porém, era bom que tivéssemos uma boa tradução da Bíblia. Porque se nós tivéssemos uma boa tradução da Bíblia, Tolstói, o maior escritor russo, não teria escrito o livro, né? Cristo, o reino de Deus está em nós. Ele não teria escrito esse livro. Por quê? Porque se você pegar uma boa tradução da Bíblia, ela vai dizer o quê? Ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É uma diferença muito grande. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele não estava já entre nós. O reino de Deus não está entre nós, mas ele não está em vós, em mim. Ele está entre nós. Né? O Espiritismo ensina que o homem é criatura suscetível de progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até a eternidade, em direção à divindade. E ainda, cada espírito julgará a si mesmo e não ao outro. Que mentira, né? Paulo diz que nós julgaremos os outros, né? E aqui ele diz que cada espírito não vai julgar os outros, vai julgar a si mesmo. O juízo será correto porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de vós. Disse o ensinador espírita ao despertar-se nele a consciência espiritual. Meus semelhantes foram todos eles semideuses, não caídos. E outra declara, todo o ser justo e perfeito é Cristo. Então, essa é uma das crenças. Né? Jesus está entre nós, Jesus está em nós. Né? Olha o que essa atriz na Europa fala. Mafalda Matos revela que já fez um aborto. Foi lindo. Sentiu-me super deusa. Então, mas ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-lo a descobrir a cilada. Essa é uma das ideias, né? O outro é o arrebatamento secreto. Creem muitos que teremos um dia aí que simplesmente as pessoas vão desaparecer. Tem um filme muito famoso, Deixados para Trás. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Já viste, Fernando? É interessante, né? O avião lá e
o piloto desaparece, né? As pessoas dirigindo o carro, tem várias pessoas no carro e o piloto lá do carro desaparece, fica desgovernado. Tá? Arrebatamento secreto. Ok, como se subdivide essa crença? Nós temos o pré-tribulacionismo, que é aqueles que creem que esse arrebatamento secreto se dará antes da grande tribulação, antes do fechamento da porta da graça. Pois nós temos outros crentes, na grande maioria batistas, né, que creem muito no arrebatamento secreto. Né? Tem o mesotribulacionismo, que são os que creem que o arrebatamento secreto vai se dar durante a grande tribulação. E tem depois os pós-tribulacionistas, que são os que creem que o arrebatamento secreto se dará após a grande tribulação. Ok? Porém, será que é verdade que poderia isso acontecer? Será que isso é bíblico? Porque os mesmos versos que nós usamos hoje para defender que Jesus virá visivelmente, eles usam para defender que não será visivelmente, que será um arrebatamento secreto. Né? As pessoas simplesmente, fica as roupas aí e a pessoa foi embora, foi levada para o céu, para viver com Jesus. Então, os versos que os nossos irmãos que creem no arrebatamento secreto usam, né? E que nós usamos para provar a parte visual do evento, eles usam para provar a parte da velocidade com que isso vai acontecer. E aí nós temos Mateus 24, 27, né? Nós vamos analisar esses versos depois detalhadamente, Mateus 24, 27, 40, 41, 42 e 2 de Pedro 3, 10, que diz que virá como um ladrão. Okay? Então nós vamos analisar esses versos para ter a certeza, será esse evento, será que eu vou ver ou simplesmente eu vou ser arrebatado, né? Mas o verso mais usado para provar o arrebatamento é, então, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esse arrebatamento secreto. Analisaremos, então, os versos de Mateus, que eu disse, tinha lá, Mateus 24. Se você quiser seguir, ou simplesmente anotar os versos para depois, em casa, né, você poder estudá-los melhor. Nós vamos lá para Mateus 24 e nós vamos ver os versos a partir do 21, porque eu não posso tirar um verso, né, porque um verso fora de contexto serve para um bom pretexto, assim diz o meu professor Osmar, né? Então, eu não posso usar o verso e dizer, pronto, é isso aí, né? Então, nós vamos começar no verso 21. E o verso 21 diz assim, porque haverá, então, grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, estamos agora certos, estamos falando da vinda de Jesus, né? Daquele evento ali. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Vocês viram aquele quadro que eu mostrei, né? Se Cristo está aqui, não deis crédito. Por quê? Porque ele aparecerá em várias partes do mundo e não como visão geral. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito, porque se vos dissessem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Inclusive, eu falo muito para meus filhos, se vocês alguma vez virem alguma coisa na internet, que é, olha, Jesus Cristo está aqui, não entra. Não entra. Ignora, não entra, tá? Não vai atrás disso. Portanto, se vos disser, verso 27, porque assim, esse verso aqui é interessante, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os nossos irmãos que creem que será um arrebatamento secreto usam esse verso para mostrar da velocidade com que isso acontecerá. Porém, a palavra do original me diz mostra, e para mostra é uma coisa de visão. Mostra, né? E se mostra, que se apresenta, né? A quem? Desde o Ocidente até o Oriente, né?
Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. Depois nós pulamos para o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele vai, todas as tribos da terra vão se lamentar e ver o Filho do Homem. Não poderia ser um evento secreto se todas as nações, todas as pessoas que ainda estiverem vivas naquele tempo tiverem a oportunidade de ver Jesus vindo, né? E depois o verso 41, que diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso me indica que o mundo continuará a sua vida até a volta de Cristo. Apesar de todas essas calamidades, nós ainda teremos pessoas trabalhando, tentando fazer a sua vida, e naquele momento Jesus virá como um ladrão, como nós vamos vendo, para esses. Mas um estará preparado, o outro não estará preparado. Um estará salvo, o outro não estará salvo. Fernando, tem até quando? Tem que terminar, né? Já passou. Então nós vamos ficar com Mateus, e nós vamos dar depois continuidade analisando o segundo verso, que é muito usado também pelos nossos irmãos para provar aí o arrebatamento secreto, que é 2 de Pedro 3:10, tá bem? Nós vamos continuar analisando esses versos para depois passar para outros eventos que temos, né, ali relacionados à vinda de Jesus Cristo. Temos muitos eventos relacionados à vinda de Jesus Cristo. Se vocês já quiserem até anotar esses dois outros versos que nós vamos estar analisando, é 2 de Pedro 3:10 e 1 Tessalonicenses 4:17. Já não me lembro, 2 de Pedro 3:10, tá? Que é aqui que nós vamos terminar, que já lá embaixo já estão cantados. Então nós vamos levantar, nós vamos terminar com uma oração. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, temos durante várias semanas, Pai, estudando os eventos que precedem a Tua volta, e agora estamos no evento que mais aguardamos. É o evento que vai nos livrar desse mundo de pecado. É o evento que nos levará para um mundo melhor, até que depois o nosso mundo seja reconstruído e possamos voltar para ele e habitar eternamente na Tua presença. Por favor, ajuda as nossas escolhas. Por favor, ajuda as nossas mentes. Dá-nos a companhia do Teu Santo Espírito, dos Teus anjos, para entender a Tua palavra. Fica conosco durante os eventos deste sábado, especialmente o culto que se segue, que possamos estar perante Ti com um espírito de adoração. Te pedimos tudo em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.